E aí galera, boa noite. Fala aqui de Bragança e resolvi gravar esse vídeo aqui para falar de algo que eu acho interessante, né, e relevante, e falar sobre o tempo que eu trabalhei como jovem aprendiz, né, uma das maiores empresas, né, acho que é de atacado e varejo, né, que é o Magazine Luiza. Inclusive foi meu primeiro assim, emprego assim, de carteira assinada. Carteira assinada, né, não sei se... Foi o meu primeiro trabalho assim assalariado, né, que era sobre ajudar em estoque, porque eu trabalhava era aprendiz administrativo, né? Aí, ou seja, eu trabalhava na administração geral da loja. Aí eu entrei em 2023, se eu não me engano, que foi lá pro dia 10, por aí, alguma data assim, sei que foi em 2023, não, 2024, aliás, 2024, tava saindo da escola, aliás, não lembro direito se eu já tinha saído, mas, assim, eu tava querendo caçar emprego, né, tinha saído da escola, passando, assim, um momento, assim, de pedreira, né, aí resolvi caçar emprego, assim, lá em Teresina, quando eu morava em Teresina ainda, Teresina, Piauí. Aí eu resolvi caçar um emprego, aí eu fui lá e saí entregando vários currículos, né, imprimi vários papelzinhos, vários currículos michuruca, currículo de bosta, né, que não tinha nada, só tinha o quê? Cursinho velho lá que eu fiz foi o quê? Telemarketing, um operador de caixa, alguma coisa assim. Curso de quê? 30 horas. Aí fui lá, fui andando, aliás. Cheguei lá, entreguei o currículo. Foi várias lojas, né? Mas foi como sempre, né? Quando o currículo é ruim, acaba sendo aqui meio que desprezado, né? Aquele negócio, né? O cara que não sai do ensino, aquele brasileiro médio, sai do ensino médio, não tem... Que ensino médio praticamente nem estudo, né? Ainda mais eu que era bagunceiro, não estudava, só fazia cagada, só conversar, bagunçar na sala de aula, né? Aí beleza. Aí eu fui lá e deixei meu currículo, um cara de loja, assim, o pessoal só pegava o currículo, amassava, jogava no lixo, foda, assim, em algum lugar foi assim. Mas deixei meu currículo em um cara de lugar, acho que foi um 10 lugar ou 15, foi até lá no centro. E nesse dia que eu fui entregar o currículo, eu tinha, o que era uns 8 km de casa, fui caminhando, né? Fui de calçãozinho, não se lembra se eu fui de calção, acho que fui de calção. Aí eu tinha saído lá pra entregar um bocado, né? Aí eu cheguei num Magazine Luiza, né? Um magazine assim, loja assim bonita, eu pensei, lugar de venda vai ser aqui, né? Vai ser um lugar tipo, já tinha entregado várias lojas, Paraíba, no Santos. Aí eu cheguei no Magazine, né? Aí cheguei lá, entreguei o currículo, aí foi logo falar com o gerente, ó. A gente foi entregar o currículo pro senhor lá, aí era o gerente. Aí eu nem sabia, ele tinha um crachá, né? Mas eu tava assim, sempre fui meio desligado e não prestei atenção, né? Aí eu fui, beleza, entreguei o currículo. Nossa, aquele cara ali, aquele senhor ali foi... Assim, eu considero ele como, tipo, um dos caras mais importantes assim pra mim, sabe? Porque eu fui acolhido, entendeu? Ele, mesmo eu não tendo um currículo assim bom, ele foi lá, me contratou, Não tinha vaga no momento, né? Mas ele foi lá e, não, a gente não tem vaga aqui, porque o aprendiz está aqui, porque não sei o que, tinha intermitência só. Mas quando tiver coisa eu realmente te ligar. Ele botou uma cadeira lá, uma cadeira game, ó, cadeira cara de sua porra. Ele botou lá numa cadeira, a gente conversou, Ele perguntou coisa assim de mim, né? Mora onde? Seus pais, evangélicos e tudo mais. Aí foi muito bem recebido, respeitado assim. Por mais que, se eu fosse só um cara normal, né? Eu cheguei lá, aí ele foi super educado, assim, atencioso, assim, atencioso, a carência. Aí, mas foi educado, atencioso, assim, buscou interesse pela minha pessoa, porque quando você vai contratar, né, você tem que conhecer a pessoa, o funcionário que você está contratando. Aí, beleza, aí fui despachado, né? Não, por qualquer coisa liga, eu vou ligar daqui a um tempo, aí beleza. Aí passou um tempo, acho que foi 2 ou 3 meses. Dificuldade pra caralho lá em casa. Tive que sustentar a casa por um tempo. Nesse tempo não, né? Nesse tempo não. Mentira, nesse tempo eu tava sendo ajudado. Não, era meu padrasto que tava sustentando a casa. Aí beleza, né? Aí foi Aí depois tu tava jogando Free Fire, até lembro. Não sei eu acho que eu tava jogando Free Fire.
Aí foi, aí do nada uma ligação assim, né? De um estranho assim, me ligando, pá. Não me desconhecido fosse, desliguei. Aí eu desliguei a primeira. Aí o meu número me ligou, né? Oxe, que diabo é isso? Aí eu atendi a segunda. Aí eu atendi assim, pá, quem é? Ah, é o seu Valderli, seu Valderli Santos. Nunca me esqueci desse homem, nunca vou esquecer, seu Valderli Santos, cara que, pô, me acolheu. Cara, aquele senhor ali foi um dos exemplos assim, de homem que eu conheço, assim, gerente do magazine até hoje. Ele, não, o Valdir aqui, aquele senhor aqui, tu veio aqui deixar o currículo pai, opa, na hora, pode fazer aqui, vem aqui, que era conversar, né, sobre a questão que tinha aqui do contrato, porque jovem aprendiz é contrato, né? Aí beleza, eu fui lá, pá, resolvi a questão da documentação, exame médico, um bocado de coisinha lá, umas coisinhas, mas é coisa simples, é coisa olho. Aí beleza, aí depois eu fui lá, aí depois da gestora, que nesse tempo tinha gestora, né, que era abaixo do gerente, que ela cuida da loja no geral, no crediário, aí beleza, aí foi, aí você tem que ir com sua mãe. Aí beleza, eu fui com a mãe, né, pra conhecer, né, que ela tinha que assinar o negócio também, aí ela era o seu Valdir era o gerente. Aí beleza, depois foi lá e tava o seu Lima, nossa, o seu Lima. Seu Lima. Lima, não sei se era Lima Santos, mas eu sei que era o seu Lima. Também aquele cara ali era. Cara, exemplo, assim. Sabe aquele cara que tipo você encontra assim que, pô, o cara tem dinheiro, assim, influência, mas o cara, pô, é humilde, entendeu? Não é aquele cara, tipo de cara orgulhoso, arrogante, mas, pô, o cara humilde, assim, que fala com você, conversa aí. Beleza, eu cheguei lá, fui super bem recepcionado, pá. Ele era, inclusive, assim, era cristão, né? Assim como eu. Aí beleza, aí foi, a gente conversando, aí ele falou do salário, né, que era R$ 1.000, nossa, na hora que ele falou R$ 1.000, assim, eu fiquei assim, tá porra, mano, 1.000 conto assim, pra quem não trabalha, né, pra quem não trabalha assim, eu achei assim, pô, meu primeiro emprego assim, eu fiquei feliz demais. Aí beleza, aí os testes já tinham feito, aí era só esperar, aí foi, aí passou acho que o que, eu comecei o dia 10, ou acho que era dia 10, que era 2 semanas, né? Porque meu contrato começava o dia tal, que eu não lembro o dia, mas 2 semanas antes já o gerente já tinha me chamado, né? Pra começar, pra ver como era, pá. Aí beleza, eu comecei assim, nossa, e a rotina de jogar aprendiz assim, é sossegado porque pô, o cara tem direito, né? Que é 6 horas de trabalho, 6 ou 4 horas de trabalho. O cara tem direito a descanso, tem direito ao descanso e é bom assim, o dinheiro, só que acho que como a maioria dos jovens aprendiz, né? Porque querendo ou não, o salário é pouco. Aí o cara tem aquela questão, será se é possível trabalhar, fazer hora extra para ganhar mais? Só que não era possível, entendeu? Aí beleza, aí foi indo. Aí eu achava, no começo, como todo trabalho assim, né? No começo assim eu achava sossegado, porque tava aprendendo. Só que a pegada vai aumentando, né? E como é uma loja assim de venda, aí tem 3 setores, que é estoque, crediário e venda, né? Porque em termos de venda, não é só vender. Quando você entra numa loja assim, Magazine, Paraíba, Sans, Liliane, Americana, Havana, não é só o setor de venda, entendeu? É venda, que é os vendedores, propriamente dito, né? O crediário, que é a parte que cuida do pagamento, dinheiro, fiscalização, e estoque, né? Que é o próprio estoque, como todo mundo sabe, né? Eu comecei a trabalhar no estoque. Foi no estoque. No estoque é sempre a área mais puxada. Você olha assim, a loja está cheia, os vendedores estão tudo correndo, mas a parte de estoque é sempre mais puxada. Aí eu fui lá para a parte de estoque, comecei na parte de estoque, né? Conheci o Wesley, chefe de estoque. Wesley, cara forte assim, moreno, cara bonito, aliás, né? Não é verdade não, caceta. O cara era forte assim, padrão. E o Alielson, aliás, se tivesse, cara, gente boa que só, cristão. Um exemplo, né, de comportamento. Começou fui muito bem ensinado. Aí beleza, passou 3 semanas, eu acho. Aí depois foi a troca de líder, porque toda loja assim que são várias filiais, né? Cada filial, por exemplo, uma loja tem várias filiais. Aí elas meio que se comunicam entre si, troca de funcionário, troca de produto, entendeu? Aí trocou de produto, aí depois saiu o Pedro, que
como chefe de estoque. Algumas coisas mudaram, ficou porque antes era mais relaxado, só que a comunicação era melhor, né? Só que depois ficou muito mais organizado. O Pedro era um cara organizado. Aí foi passando, né? O tempo de experiência. Foi passando. Aí foi mudando, né? Porque querendo ou não é uma coisa que se aprende fácil. Ou era, como eu posso dizer, principalmente quando você vai para quando o cara que trabalha em estoque, ele trabalha mais organizado, mais à vontade, porque como querendo ou não é pouca gente, né? Claro que às vezes vai ser muito, dependendo do tamanho do estabelecimento, mas como é pouca gente, então é todo mundo mais quieto, mais calado na sua, né? Aí eu queria começar a venda, né? Vender, mesmo ganhando comissão, né? Porque era comissionado, você, pô, vou ganhar comissão. Aí fala assim, não vai ganhar nada, porque assim, porra. Mas aí eu fui lá pra venda, pô, e venda querendo ou não, era assim diferente, ainda mais pra mim que era tímido, né? Meio tímido, pá. Aí quando você é novo em alguma coisa e você não faz aquilo, né? Tudo acaba meio que sendo difícil, tudo é uma barreira, né? Aí era o mobile que a gente fazia lá a venda no mobile. Não tá, que se você prestar atenção, todo lugar que você vai, que você comprar um lugar, o cara tá com o celular e fazendo o computador, né? Lá é o celular. Aí é aquela questão, né, de venda, você tem que entender o cliente, você tem que buscar o que o cliente quer, né? Porque o cliente ele quer objetividade. Ou ele quer objetividade, porque tem dois tipos de cliente, que vai para já sabendo o que quer e o que vai disposto a olhar, né? Que ele é variável, você pode, ele quer uma coisa, mas você pode convencer ele a outra, entendeu? Aí eu comecei lá a venda e lá você tem que lidar com vários tipos de pessoa mesmo, e o crediário é sempre mais sossegado, né? Nunca foi, como é que eu posso dizer? É uma parte assim que não dá muito lucro, acredito eu, né? Mas é por venda de serviço, essas coisas, mas crediário nunca foi muito chegado, mas o trabalho lá que eu fiz esse vídeo aqui para falar um pouco como foi a experiência assim do primeiro trabalho assim. Não vou me prolongar muito, já me prolonguei até demais, 3 minutos de vídeo. Mas foi assim um trabalho assim que, pô, minha primeira experiência, né? Aquele primeiro emprego assim, que o homem vai adquirindo responsabilidade, pá. Meu primeiro emprego assim, foi uma excelente loja que eu trabalhei, inclusive. Tem vários benefícios, vários direitos. A empresa ela sempre acolhe muito bem os funcionários. Os companheiros de equipe que eu tinha sempre foram muito padrão, muito respeitado. Claro que sempre tem aquele que você não se coisa, mas foi um excelente trabalho que eu tive e não tenho nada a reclamar assim não, mano. Acho que eu vou fazer um vídeo mais detalhado, né, sobre como que funciona essa questão de venda. Ou de outros trabalhos que eu já tive também, né, porque depois que eu saí do magazine, eu não terminei o contrato, né? Eu fui para o exército, para alistar no exército, e fiquei 1 ano lá e agora estou trabalhando aqui em São Paulo, aqui como topógrafo, auxiliar de topógrafo, aqui em Bragança. Aí, mas se quiser ir, se vocês verem o vídeo todo nessa... Pô, galera, eu voltei aqui, o celular tinha caído aqui, ó. Tinha caído aqui, não deu tempo de pegar. Mas é isso aí. Aí tô aqui trabalhando em ajudante de topógrafo e eu já tive outros trabalhos assim, embora não tenha sido assim de carteira, mas se você viu o vídeo até aqui, gostou assim do assunto sobre loja de trabalho, essas coisas, né? Comenta aí que eu vou estar trazendo aqui mais detalhes sobre isso aí. Eu fiz esse canal aqui, mas talvez eu acho que eu vou postar esse vídeo aqui no TikTok, fiz esse vídeo aqui no YouTube, né? Não sei se vai dar visualização, não sei, mas só para passar o tempo mesmo. Só para trabalhar a questão da comunicação, né, da timidez, pá. Vai ver isso aqui me ajude a melhorar a oratória, a fazer outras coisas assim e ganhar público, não sei, talvez, né? Abertar as possibilidades. Então, se assistiu o vídeo aqui até aqui, se inscreve aí, deixa um like, comenta aí. E é isso, estamos juntos aí. Brasil.